Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para hoje, dentro do seu evangelho. O que a igreja nos apresenta hoje. Todos os dias ela nos apresenta um pedacinho do evangelho. Estamos no evangelho de Lucas, dando continuidade ao evangelho de Lucas. Então a gente vai ver o que Ele quer de mudança para hoje, Sabemos que a palavra de Deus ela é viva. Quando a gente toma a decisão de entender a palavra de Deus e tomar posse, trazer para a nossa vida, colocar em prática, viramos outro tipo de ser humano, Deixamos de ter um coração de pedra e passamos a ter um coração de carne, que foi aquele que Ele criou, mas que o mundo, com as suas ruindades, tribulações, aperreio, transforma em coração de pedra. Mas existe o Deus, aquele que fez o nosso coração e sabe que Ele é para ser de carne. Então Ele deixou aqui, todo o seu ensinamento para que a gente possa quebrar esse coração de pedra que a gente construiu aqui no mundo e trazer para nós o coração de carne que Ele deixou, sonhou para nós. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Continuamos em Lucas, o capítulo é 10, mas o versículo é do 1 ao 9. Os anunciadores do reino. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o reino de lobos, para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus ela vem falar justamente sobre isso que eu estou fazendo aqui. Pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje vem falar sobre a mercy, sobre a caminhada. Vem falar sobre o dom da pregação, de levar para as pessoas a palavra de Deus, Então Jesus aqui, a palavra diz que ele escolhe além dos seus apóstolos, que a gente dá o nome de apóstolo e os discípulos somos todos nós. A gente precisa entender uma coisa: aqueles que caminharam com Jesus, os seus apóstolos, foram escolhidos a dedos. A lei, você vem, você me segue, você vem, você me segue. Então são apóstolos. O restante do povo que seguia Jesus dá-se o nome de discípulos, aonde nós também estamos incluídos, Então hoje a palavra diz, por que discípulos? Porque a palavra diz que Jesus, naquele momento, enviou mais 72 discípulos. Isso aqui nada tem a ver com quantidade de pessoas que vão para o céu, Tem denominações aí que tem aquela quantidade certa de pessoas que a Bíblia fala e relata que vai para o céu. E a gente sabe que não é bem assim, Então, Jesus envia mais 72 pessoas a evangelizar, a falar da sua palavra, A falar que o reino está próximo, A curar, a impor as mãos,
né, a orar por aquelas pessoas e até realizar milagres, dependendo da fé de cada um, né? Então, nós todos somos convidados a ser discípulos de Jesus e a falar da sua palavra, falar de tudo aquilo que ele fez na nossa vida, né? Você pode dizer, até agora, né, eu vivi uma pessoa no mundo, uma pessoa que não tinha rumo das coisas de Deus, eu não entendia nada. Mas de hoje por diante eu quero entender, eu quero começar a seguir a Jesus Cristo, ou seja, ser uma católica autêntica, verdadeira, ser uma católica praticante, vamos dizer assim. Então eu quero começar a entender a palavra de Deus. Então aquelas 72 pessoas que foram enviadas foram pessoas que deram o seu sim, trazendo para a nossa vida. Um dia, há 2 anos atrás, eu dei o meu sim, né, para a palavra de Deus, né, para pregar a palavra de Deus, para fazer as reflexões aqui que a gente está fazendo juntos, né, mas eu já tenho 22 anos de caminhada em igreja, 22 anos. Então, eu descobri com 3, 4 anos de caminhada, eu descobri o dom do louvar, né, então eu fazia parte de ministério de música, né, e sempre muito bem observadora da palavra de Deus, meditava, sempre meditei em casa a palavra de Deus. Então, há 2 anos atrás eu vim descobrir que eu tinha muito dentro de mim das coisas que Jesus me ensinou, que a caminhada me mostrou, que a igreja me apresentou sobre a palavra de Deus, não é? Então eu comecei a colocar em prática esse dom de entender a palavra através do Espírito Santo, claro, e passar para vocês. Então, vamos dizer que essas 72 pessoas aqui, elas tiveram essa iniciativa de um dia se converter, de um dia entender o que Jesus queria e deram o seu sim a sair para evangelizar. Isso inclui os nossos pregadores, os nossos pastores, as pessoas que pregam a palavra de Deus, está incluído nessas 72 pessoas aqui que foram enviadas. Então aqui significa não um número, mas todos nós que não caminhamos com Jesus ali como os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Então Jesus diz: vou enviar vocês, mas vocês vão encontrar lobos que vão querer devorar vocês. Jesus está alertando a nós que por onde a gente for, se a gente for falar sobre a palavra dele, a gente for falar sobre ele, a gente vai se deparar com pessoas que não vão gostar. E a gente sabe que é assim, né? A gente sabe muito bem que é assim. As pessoas, elas não é uma coisa que seduz elas, a palavra de Deus, não. Né? Não é. Quando você começa a se converter, que você começa a ir, você tem um propósito de ir à igreja, você começa a ir, você começa a se alimentar ali, ter um momento em casa com Jesus, coisa que você não tinha, ir à igreja você não ia. Então chega um momento da sua vida que você escuta esse chamado e você diz: eu preciso ter uma vida espiritual, eu preciso ter uma rotina espiritual com Jesus. E você começa, as pessoas da sua casa começa a desconfiar e dizer assim: doidou agora, né? Porque agora só quer saber de Bíblia, agora só quer saber de louvor, agora não bota mais nada, agora só quer saber de estar na igreja, agora endoidou de vez, né? As pessoas que estão no mundo que não enxerga de outra forma, vê desse jeito. Então, quando a gente vai aconselhar, por quê? Quando a gente vai aconselhar dentro da palavra de Deus, porque a gente já conhece o que ele quer. Então, a gente passa a não querer só o bem pra gente, a gente também passa a querer para os nossos, principalmente da nossa família, os nossos filhos, nosso marido, ou a esposa, a mãe, o pai, os irmãos, né? Então a gente começa a mostrar: ah, fulano, não é assim. Ó, eu li na palavra de Deus que é assim, assim, assim. Que Jesus não quer isso pra tua vida, Jesus quer desse jeito aqui. Faz um esforço, vai à igreja, né? Assume um compromisso de ter uma intimidade com Jesus, começa a orar mais, a rezar mais. Ah, chegou a evangélica, né? Chegou a barata da igreja, chegou fulano, chegou cigano.
Ó, menina, não vem não, vice, não vem não, porque tu pintava e bordava. E agora que tu conhecesse esse Jesus aí, tu agora quer virar santa. Não vem pro meu lado não, que o negócio é outro. E aquilo te desmotiva, cara, de um jeito, né? Aquilo vai te desmotivando, porque ninguém gosta de ser ignorado. Ninguém gosta de ver que você tá querendo o bem e a pessoa não tá nem aí, né? Então a gente se desmotiva. E nesse evangelho Jesus vem nos dizer: não perca a sua fé, não deixe de caminhar comigo por causa das pessoas que não vão lhe aceitar. São lobos, não vão aceitar a minha palavra muito assim, com a facilidade que você está pensando, não. Né? Tem gente que acha que é muito fácil abrir aqui, ó, a palavra de Deus e fazer aqui bem bonito, ler bem bonito. Não é tão bonito como você pensa, não. Exige compromisso, né? Exige um compromisso com Deus, existe uma afinidade. Você precisa, antes disso aqui, você precisa entrar em oração, você precisa pedir a Deus, o Espírito Santo, que Ele abra os seus olhos para que você entenda, porque os nossos olhos humanos, Ele olha de outra forma, principalmente quando a palavra de Deus ela vem direcionada primeiramente para mim, né? Então, eu não quero escutar aquilo. Muitas vezes eu estou praticando um pecado, que a palavra de Deus caiu justamente naquele pecado, então eu sou a primeira a ser corrigida, mas eu não quero. Então, se eu não tiver ali uma sintonia, em primeiro lugar com o Espírito Santo de Deus, vai dar errado, porque eu não vou querer ler aquilo, porque aquilo está servindo para mim, né? Se a carapuça serviu, né? Então eu preciso estar no Espírito para que eu tenha a humildade de aceitar e dizer assim, isso aqui foi para mim, né? Isso aqui foi para mim, então eu preciso mudar em tal ponto. Então não é fácil, né? Não é fácil, você precisa de paz, você precisa de um lugar tranquilo, você precisa para que você se sinta inspirado e não chegue falando besteira, né? Então é difícil, não é fácil. Então depois de tudo isso, você vai, aconselha alguém que está errado, não é? Vai, corrige alguém, diz que não é assim, rapaz, experimenta, faz essa experiência tal, e as pessoas elas vão tá aí mangando da tua cara, né? Dizendo que tu é barata de igreja, que tu é beata de igreja, que tu é isso, que tu é aquilo. A criatura nem sabe o que está perdendo, nem tem noção do que é que está perdendo da vida, né? Chega um momento da nossa vida que a gente percebe que esse mundo aqui ele não tem nada para nos oferecer, né? A gente começa a entender que a gente precisa entender mais do espiritual do que o carnal, porque é o espiritual que vai nos levar à vida eterna, não é o carnal. Isso aqui vai ter um fim, essa carne vai ter um fim, a gente vai morrer, o corpo vai ficar, vai virar pó, como se diz, as carniças vão comer, mas e a alma? E a nossa alma, como é que fica? Então é dela que a gente precisa cuidar, né? É dela, mas as pessoas elas não entendem. Elas vivem no mundo assim como eu não entendia, né? Eu não entendia, você não entende, enfim. Mas tem que ter um momento que o coração vai pedir para que você mude de vida, que tenha verdadeiramente em primeiro lugar Jesus na sua vida, para que você mude, né? Então, Jesus hoje vem nos convidar, assim como ele convidou essas 72 pessoas, esses 72 discípulos, né, incluindo a nós, a irmos trabalhar na messe. Isso não quer dizer que você tenha que andar com a palavra de Deus debaixo do braço, pregando nas igrejas, nos congressos, seja lá onde for. Não. O seu testemunho de vida, o seu testemunho de mudança já é uma boa pregação, né? Você entender a palavra, você vai mudar e as pessoas que estão ao seu redor vai notar que você mudou, né? Então vai querer vir se aconselhar com você. Quando você vê as pessoas vindo lhe pedir conselhos, é porque você está no caminho certo.
Elas estão vendo que você tem a capacidade de aconselhar para o bem, né? Então, Jesus vai dizer, você vai encontrar lobos, e a gente encontra até dentro da nossa própria casa. Quantos maridos que não têm o entendimento dessas coisas, a mulher começa a caminhar na igreja, o marido muitas vezes impede dela ir, não deixa ela ir, né? E ela, na sua santa ignorância, deixa de ir porque ele não deixa ela ir, né? Que não tem homem na face dessa terra que me deixe de seguir a Jesus Cristo, né? Por quê? Porque ele não segue, né? Porque ele não segue. Em primeiro lugar, nem me relacionar com pessoas desse tipo eu quero, né? Eu quero pessoas que sigam comigo, pessoas que professem a minha mesma fé. A minha fé católica, apostólica, romana e praticante, que vá para a igreja comigo, que receba a Santa Eucaristia comigo, não é? Que eu esteja lá, muitas vezes derrubada, muitas vezes triste, sem querer ir à igreja, mas que ele me pegue pelo braço, saia me puxando e me leve. Não é? Que ele me leve para o céu e não que ele me leve para o inferno. Então, por isso, a gente precisa saber selecionar muito bem quem entra na nossa vida. Não é isso? Então, Jesus hoje vem nos convidar e ele vem dizer: a merce é muito grande, os trabalhadores são poucos. A merce é a vida com Jesus, é essa caminhada que a gente faz falando do que Jesus quis, proclamando a palavra de Deus por onde a gente chega. Isso não quer dizer que você vai virar um pregador, que você vai... Não, mas o seu testemunho de vida já é palavra de Deus. Quando você chega na vizinha e você diz: Jesus fez isso na minha vida. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus realizou esse milagre na minha vida. Então, ele vai realizar esse milagre que você está precisando. Você já está evangelizando, né? A pessoa, ela vai renovar a sua fé e vai dizer: eu quero conhecer esse Deus que fez isso na tua vida. Foi um impossível, né? Assim como hoje eu estou precisando do meu impossível. Então você já evangelizou, né? Jesus também vem nos ensinar nesse evangelho uma coisa: não deixe que as pessoas, esses lobos que a gente encontra, né, desmotive você a falar da palavra dele, porque você vai encontrar várias pessoas para fazer isso. Até pela santa ignorância que a gente fala. Não entende que você tem um compromisso com Deus, não entende que é Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida, né? Muitas vezes atrapalha você a fazer uma pregação, por exemplo, né? Tá sempre ali colocando obstáculos para que você não chegue aqui aonde você está. Não desmotive, porque dá vontade de você desistir. É isso que dá. Dá vontade de você desistir porque você diz assim: não tem tempo, nunca dá certo, né? Sempre tem alguém atrapalhando, eu vou desistir. Jesus vai dizer: não desista, minha filha, não desista, porque eu tô com vocês, né? Eu estou com vocês, então falar da minha palavra é vida. Quando eu falo da palavra de Deus para vocês, eu confesso que é um dos momentos mais especial da minha vida. Por quê? Porque é um dos momentos que eu saio de mim. Não sou eu que estou falando. Muitas vezes quando eu vou editar o vídeo, eu fico imaginando como foi que saiu isso aqui. Porque a gente se conhece, o humano da gente, a gente sabe que a gente não é capaz. É como há 20 anos atrás, quando eu peguei um microfone para animar um grupo de oração com bastante pessoas ali. Eu, vergonhosa como sou, eu não sabia como aquilo acontecia. Por quê? Porque o Espírito Santo descia naquele momento e eu conseguia levantar aquele povo ali, né? Então, a mesma coisa é a pregação da palavra de Deus, né? Se você não tem uma concentração, uma ligação com o Altíssimo antes de fazer isso, você fala muito de você fala muito do seu humano. As coisas, elas começam a sair daqui e passa a ser falado aquilo que você está vivendo. Muitas vezes a gente está num grupo de oração, a gente tem pessoas, tem pregadores que muitas vezes está vazio, né? Muitas vezes trabalha,
né? Convidam para ele vir fazer uma pregação e de repente não dá tempo dele se preparar espiritualmente e ele chega ali no meio da pregação, ele se perde. Muitas vezes ele fala, cita coisas da sua vida. Muitas vezes, se ele é da sua paróquia, da sua igreja, ele começa a citar pessoas que estão fazendo coisa errada ali. Então você nota que ele já se perdeu. Então isso aqui é um compromisso. Então Jesus nos convida hoje a ser evangelizadores da palavra dele, né? Não é só abrir e ler para a pessoa, não. O seu testemunho também é. Você na fila do pão lá na padaria, você está conversando, você está dando seu testemunho de vida, né? Você está na fila do ônibus, você está lá no ônibus esperando, você está num INSS, você está num banco, você está seja lá onde for, você está falando de Jesus, né? Você vai falar, vai ter um momento ali que tem sempre alguém que desabafa com você, você vai ter uma oportunidade de falar dele. Isso é uma evangelização também. Não é só ter esse compromisso aqui que eu assumi com ele, mas qualquer outro. Antes de eu meditar aqui com vocês, aonde eu chegava eu falava do que Deus fez na minha vida. Eu trabalhei 15, 18 anos mais ou menos, com o público, com pessoas de casa em casa, assim. Eu tinha um compromisso ali todo mês com aquelas casas, então eram famílias. Então eu contava tudo o que Jesus fazia na minha vida, né? Aquilo que eu estava passando, aquelas tribulações que eu conseguia superar por causa da minha fé, que eu já era de caminhada. E ali eu via que as pessoas, elas reanimavam elas, entendeu? Então é mais ou menos sobre isso. Hoje a gente vai assumir o compromisso de evangelizar. Você vai falar para aquela pessoa que precisa daquele testemunho que Jesus fez na sua vida. Aquele milagre, aquela cura, aquele emprego que você desejou, aquele sonho que você sonhava, né? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.